Olá, oitavo não, olá, nono ano. Uma boa tarde. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje vou acompanhar vocês nesta aula de História. Olha só, eu sou a Janaína Jardim e esse é o meu sinal. Então, professores, estudantes, sejam bem-vindos a essa aula. Coloquem suas contribuições no chat, mesmo que eu não leia a sua contribuição, é legal a gente fazer aqui no chat um espaço de debate, um espaço de boas práticas, porque mesmo que eu não leia, os alunos, outros professores vão ler. E a gente faz aqui um espaço de debates entre nós. Eu aqui no Centro de Mídias e vocês aí na sala de aula, na escola. E, bom, antes de mais nada, uma ótima tarde a todos. Eu vou colocar para vocês, então, o tema da aula de hoje, que é um tema muito relevante, o regime militar, anos de chumbo e resistência. Material produzido pela professora Luíse Coutinho, aqui da equipe do Centro de Mídias. E aí, eu já vou começar então assim lendo a habilidade, né, para vocês já se prepararem para este tema. Tema tão relevante, tema tão importante, é a partir desse tema que a gente começa a entender a importância da nossa democracia, que nós precisamos cuidar da nossa democracia para que esses anos de chumbo nunca mais retornem. Na tela para vocês, a habilidade. Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura militar, na ditadura civil-militar no Brasil, e discutir a emergência da questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. A gente vai hoje apresentar as principais características da ditadura militar no Brasil, apontando para a questão da violação dos direitos humanos e para os movimentos de resistência nos primeiros anos de regime. Então, olha só, nono ano, nesta aula, nós vamos falar assim, fazer uma cronologia dos presidentes deste período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, está bem? Aí nós teremos duas aulas onde vamos falar sobre resistências. Teremos uma aula para falar sobre a resistência negra neste período da ditadura e uma aula para falar sobre a resistência indígena, que também tem uma questão da Transamazônica com a resistência indígena neste período. Mas hoje a gente vai começar assim, ó. Para começar a falar da ditadura, né, para começar aí com os presidentes da ditadura, eu acho importante, ó, esse vídeo, o golpe civil-militar de 64, eu já passo para vocês, tá? E vocês estão vendo até que tem uma questão ali, e eu já passo para vocês. Antes de passar o vídeo, eu vou conversar assim com vocês, olha só, vamos voltar um pouquinho, porque o golpe foi em 64, mas a gente precisa voltar um pouquinho para entender o que causou o golpe, certo? Então, vamos pensar no contexto mundial. Qual que é o contexto mundial? Guerra Fria. Então, o mundo está ali num momento polarizado. De um lado, a União Soviética com o comunismo, do outro lado, Estados Unidos com o pensamento capitalista. Mundo polarizado. Guerra Fria, certo? E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Vamos voltar para o ano de 1961, com o presidente Jânio Quadros. O presidente Jânio Quadros, aqui no Brasil, dentro desse contexto de Guerra Fria, ele diz assim, ó, o Brasil vai ficar meio que neutro, a gente não vai participar, mas estaremos neutro. Estaremos aqui neutro, certo? Só que aí o Jânio Quadros, ele começa a tomar uma série de medidas que começaram a ser muito mal vistas para os Estados Unidos. Por exemplo, ele vai condecorar o Che Guevara, sim, Che Guevara, líder da Revolução Cubana, alinhado com a lógica da União Soviética, alinhado com uma lógica socialista. E isso vai causar um grande estranhamento entre o Jânio Quadros, Estados Unidos, e ali os grandes empresários começam a olhar Jânio Quadros com certo receio, mas espera aí, isso que ele está fazendo tem cara de comunismo. Uma outra atitude dele é começar a reforçar laços com países de blocos socialistas. Então, isso já começa a ser um grande estranhamento entre Jânio Quadros, os Estados Unidos, os grandes proprietários aqui do Brasil, a elite, né, a elite que está aqui no Brasil, começa a olhar Jânio Quadros como um presidente alinhado ali com o comunismo. E aí,
Bom, o que vai acontecer? O Carlos Lacerda, que era um dos grandes representantes da UDN, ele vai dizer o seguinte, olha só, precisamos retirar Jânio Quadros. Ele está fazendo um golpe. Isso que ele está tramando é um golpe. E Jânio Quadros acaba renunciando. Ele até renuncia assim, forças terríveis me retiraram, né, do poder. Só que o que são essas forças terríveis? Ele estava mexendo com forças aí muito impactantes, né? Porque o Brasil, embora neutro, nós estávamos ali alinhados à lógica capitalista dos Estados Unidos, né? Nós vínhamos mantendo essa lógica. E o Jânio Quadros condecora o Che Guevara, começa a fazer algumas alianças com países socialistas e a gente começa a ter um grande problema. Jânio Quadros, ele vai renunciar. E no seu lugar fica João Goulart. Só que assim, na data de tomar posse, né, do governo, o João Goulart estava na China. Olha que situação. China alinhada ali com o polo comunista, né? E aí isso vai causar também um grande estranhamento. E o que vai acontecer? O João Goulart, ele vai se tornar o presidente, só que as elites, elas se articulam para que o João Goulart tenha o seu poder diminuído. E aí ele vai sim tomar posse da presidência, só que num sistema parlamentarista, onde o poder do presidente ele fica mais reduzido. Só que aí ele consegue, através de um plebiscito, né, que é um voto popular, ele consegue voltar com o sistema presidencialista. Esse é o contexto no Brasil. E aí o contexto agora no mundo, novamente, que a gente tem que olhar Brasil e contexto mundial. Vamos pensar assim agora na macroestrutura. Existe um programa dos Estados Unidos que é a Aliança para o Progresso. O que é essa Aliança para o Progresso? Os Estados Unidos, temendo que os países da América Latina comecem a se converter em comunismo, seguindo o exemplo de Cuba, então os Estados Unidos começam a fazer um plano para que os países da América Latina se tornem mais aliados, mais próximos aos Estados Unidos. E através desse incentivo, que é um apoio também financeiro, a gente vai ter aí, em 1964, com o apoio dos Estados Unidos, a elite, com apoio também de intelectuais, né, mais conservadores, nós teremos o golpe de 64, que vai culminar aí com o começo da ditadura civil-militar aqui no Brasil, certo? Esse é o contexto anterior. O João Goulart, ele sai por quê? O João Goulart, ele propôs reformas de base. O que são reformas de base? Ele está propondo, gente, reforma agrária. Vocês se lembram na aula anterior que nós falamos sobre as ligas camponesas? Reforma agrária é uma ferida muito dolorida, assim, é um assunto muito delicado para se tratar. Porque quem são os donos das grandes terras, né? Os latifundiários, eles são a elite, né? Eles estão no poder. E aí, quando o João Goulart, ele decide, né, que ele vai ter um programa de reformas de base, aí ele mexe com as elites. Um outro programa também do João Goulart seria concentrar o capital estrangeiro mais aqui no Brasil, ter uma política mais protecionista do capital aqui no Brasil. Isso faz com que os Estados Unidos olhem para o Brasil e falem, mas e aí? Eu vou perder também os meus recursos. Então ele começa a ter uma série de problemas, da mesma forma que Jânio Quadros teve. E culmina aí com a Aliança para o Progresso, onde em 1964 eles têm um apoio e a gente começa a ditadura. Agora sim, eu vou passar o vídeo para vocês, dá uma olhadinha na tela. Olha lá, ao final do vídeo, gente, tem uma pergunta, está bem? O que é estado de sítio? Então, eu vou deixar vocês com esse vídeo. Inflação de 75%, conflitos no campo, greves, manifestações sindicais e estudantis, luta anticomunista, calorosos debates políticos. Foram assim os 40 dias que antecederam a histórica Semana Santa de 64. Golpes não eram novidade na política brasileira.
De 45 a 64 foram várias tentativas. João Goulart enfrentou resistências desde o início. Para tomar posse após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente teve que aceitar o parlamentarismo e dividir o comando com o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso. Só após 2 anos, Jango reconquistou o poder por meio de um plebiscito em janeiro de 63. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador, compareça dia 6 e marque não. Não. O país assistia a discursos e episódios cada vez mais extremistas. Era uma luta radicalizada dos dois lados, da esquerda e da direita, né? Jango pediu ao Congresso autorização para governar em estado de sítio. O estado de sítio significa a suspensão das garantias regulares, as garantias constitucionais regulares, e amplia o poder do executivo. Isso tudo ajuda a construir um caldo de cultura desfavorável à própria democracia e à ampliação da desconfiança recíproca entre esquerda e direita. Mas sem apoio, o presidente retirou o projeto e buscou o respaldo sindical e popular. No comício de 13 de março de 64, anunciou as reformas de base para 250 mil pessoas na Central do Brasil. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Os discursos inflamados no Rio de Janeiro ecoaram aqui em Brasília. 2 dias após o comício, Jango cobrou do parlamento as mudanças na Constituição. Desta vez, durante a abertura dos trabalhos legislativos. Na mensagem enviada ao Congresso, o presidente voltou a defender as reformas política, bancária, universitária e a mais polêmica delas, a reforma agrária. Foram propostas concretas, eu diria arrojadas, no sentido de que ia na contramão do que pensava o Congresso e do que pensavam as forças reacionárias que tinham uma maior expressão no Brasil. Para a oposição, Jango queria impor as reformas ao Congresso e implantar uma ditadura no Brasil. Não estamos dispostos, senhor presidente, a deixar que as instituições republicanas sejam envolvidas no maremoto da demagogia e da sedição. A turbulência política e o medo das reformas aumentaram um grupo de apoiadores do golpe. Empresários, industriais, políticos, profissionais liberais, parte da igreja e a nascente classe média. Grupo que saiu às ruas de várias cidades brasileiras nas marchas da família com Deus pela liberdade. Os sindicatos trabalhistas e a União Nacional dos Estudantes defendiam o governo e as reformas. A semana do golpe começou com um quórum baixo no Congresso. De 470 parlamentares, apenas 169 estavam em Brasília. Naquele dia 30 de março, a defesa de Jango foi tímida, limitada a meia dúzia de oradores. Aqui na Câmara, o mais empenhado era Doutel de Andrade, líder do PTB, partido do presidente. A oposição, irritadíssima, furibunda, levanta aqui a inveja contra o senhor presidente da República. Faço uma advertência para que não tenham a coragem de botar a cabeça de fora, porque será decepada. A ameaça não surtiu efeito. Deputados e senadores de oposição incitavam as Forças Armadas. Se as Forças Armadas quiserem cumprir seu dever constitucional, nós cumpriremos o nosso, fazendo aquilo que está no nosso alcance. Mas o que levou as tropas mineiras a iniciarem o movimento foram as palavras de Jango na noite de 30 de março. Enganam-se redondamente aqueles que imaginam que as forças da reação serão capazes de destruir o mandato que é do povo brasileiro. O discurso a militares de baixa patente no Automóvel Clube do Rio de Janeiro foi o último de Jango como presidente do Brasil. Voltamos. Então, olha só,
algumas contribuições aqui no chat, né? O Pro Rogério, ele lembrou aqui, mencionou o aumento de 100% de salário, né, do João Goulart. Realmente, a Pro Fernanda, muito obrigada pela contribuição, Pro Fernanda. Pro Ivan. O Pro Ivan participa bastante da aula. Estado de sítio. Então, é a resposta. Pode colocar, por gentileza, a pergunta novamente? Olha lá. Ao final do vídeo, responda o que é estado de sítio. Aí o Pro Ivan respondeu assim, ó. Mecanismo. Instrumento utilizado pelo chefe de Estado que suspende temporariamente os direitos e as garantias dos cidadãos. O poder legislativo e judiciário ampliando o poder executivo. Muito obrigada, professor Ivan. Então, o poder executivo, que aqui no Brasil é representado pelo presidente, fica com muito mais importância, muito mais poder em relação aos outros poderes. Isto é o estado de sítio. Fora que tem aí uma diminuição também das garantias civis e dos direitos. Agora, para vocês, vamos falar dos presidentes deste período. Na tela, olha lá, temos o primeiro. Em 1964, nós temos, então, o primeiro presidente, que é o Castelo Branco. O Castelo Branco, que a gente pode dizer assim, fazer um breve resumo, é o bipartidarismo, né? Ele vai desfazer os partidos políticos e deixa somente a Arena e o MDB. A Arena, que faz alinhamento aí com os militares, e o MDB, que é uma junta, né? Juntou vários opositores do sistema e formou o MDB. E aí nós temos também eleições indiretas e algo importante de se dizer também é no plano econômico, né, que ele faz o PAEG, né, o PAEG é um plano econômico que ele está tentando corrigir a desordem fiscal e tributária. A gente tem um problema muito grande neste momento aqui no Brasil em relação à questão fiscal e tributária. E aí, seguindo lá na tela para vocês, nós temos aí Costa e Silva, em 67, e Garrastazu Médici. E eles são considerados linha dura, né? Então, assim, falando um pouquinho do Costa e Silva. No Costa e Silva, a gente tem uma nova Constituição, que é de 1967, onde ele amplia os poderes do Executivo. É no governo de Costa e Silva que nós temos o AI-5, a censura, a oposição, suspensão do habeas corpus e uma série de suspensão de liberdades, inclusive a liberdade de expressão. No governo do Garrastazu Médici, a gente pode falar aqui sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. A gente tem nesse momento aqui no Brasil o milagre econômico. Então, assim, ele consegue, através de investimentos externos, aumentar o produto interno bruto aqui do Brasil. Então, ele consegue desenvolver a economia e nós temos o milagre econômico. E aí, o Garrastazu Médici, ele é responsável por instaurar aqui no Brasil as indústrias de base, né, que são as indústrias, por exemplo, uma indústria petrolífera que é responsável pelo petróleo, que dali vai sair os combustíveis, então do ferro, do minério. Então ele é responsável por algumas obras, por exemplo, hidrelétrica de Itaipu, Ponte Rio-Niterói, usina nuclear de Angra, e aí depois tem a Transamazônica, que a gente fala numa próxima aula. Vamos voltar na tela, dar uma olhadinha. Então, Garrastazu Médici e Costa e Silva, nós vamos considerar aí de um período linha dura, onde a gente tem uma ampla perseguição. A gente tem um AI-5 que vai acabar com todos os direitos, perseguição a intelectuais, estudantes e todos aqueles que se oporem ao governo. Só que aí, nesse período, a gente tem também uma crise do petróleo. Então, aquele momento que nós estávamos, onde nós tínhamos um milagre econômico, ele começa a acabar, né? O milagre econômico, ele começa a terminar neste período do Garrastazu Médici, porque a OPEP, junto os países árabes que participam da OPEP, eles começam a fazer um embargo econômico a todos os países que apoiaram Israel. Então, eles aumentam o preço do petróleo em 400%, e aí aquele milagre econômico começa a não ser um milagre, né? Começa a ter aqui no Brasil altos índices de inflação, por exemplo. E aí a gente segue aqui com Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Eles já são presidentes, assim, de uma linha que a gente vai chamar de distensão, né? Neste período é quando começa um afrouxamento, né? Eles começam a fazer o que ele, como Geisel dizia, né? Uma transição lenta, gradual e segura,
né? Eles começam a sair da linha dura e entrar, eles começam a entrar no que nós vamos chamar aí de liberalismo. Eles querem abrir, mas assim, tudo muito devagar, lento, gradual e seguro. É uma abertura política, mas ainda assim, uma abertura lenta, gradual e segura, como disse Ernesto Geisel. Já o João Batista Figueiredo, ele é responsável aí por assinar a anistia. Então, tá assim, no contexto geral, esses são os presidentes do período militar. E aí a gente tem alguns atos institucionais, né? O primeiro ato institucional: eleições indiretas para presidente, cassação de mandatos de parlamentares e cidadãos. Este era para ser o primeiro, mas não foi. O segundo, de 65, o AI-2, o executivo governa por decretos-leis. Aí tem o bipartidarismo, que nós temos a Arena, que está vinculada com os militares, e o MDB, que é uma junção aí de partidos opositores que estão no MDB. AI-3, eleições indiretas para governadores e prefeitos. Atos institucionais. Ato institucional número 4, aí já é a reabertura do Congresso, apenas para aprovação da nova Constituição, que é a Constituição de 67, quando ele amplia os poderes do Executivo. E aí o que fala a Constituição de 67? Lei de imprensa, Lei de Segurança Nacional, o SNI, o DOPS, DOI e COD. A gente já vai falar sobre esses aparatos. AI-5, de todos os atos institucionais, ele foi o mais agressivo, porque plenos poderes ao presidente, então ele dava plenos poderes ao presidente, supressão dos direitos do povo. Isso foi em 1968, um dos momentos mais difíceis, né, da ditadura. Estamos aqui no momento de linha dura. E aí, deixa eu só ver se tem alguma contribuição aqui no chat. Olha só, o Projarbas, ele disse assim: no governo Médici houve concentração de renda e o aumento da pobreza. Perfeito, Projarbas, porque existiu aquele milagre econômico, só que quando acabou o milagre econômico com o aumento do petróleo, uma crise do petróleo, o que acontece? Aumentou muito a dívida externa do Brasil e a disparidade, a desigualdade social, ela cresce demais. Então, foi uma das consequências aí do crescimento que o Brasil teve. Cresceu, teve o milagre econômico, aí tem a Copa de 70 também, que o Brasil ele ganha a Copa. Então, é um sentimento ali de grande nacionalismo, né, entre os brasileiros daquele momento. Só que quando acaba, né, quando esse milagre econômico ele não se sustenta, a consequência é como o professor Jarbas falou aqui, aumento da pobreza. Então, nós temos o aumento da pobreza. Só que como nós estamos em um período de ditadura, as reações elas vão ser contidas. Então, reações serão contidas com grande violência. E aí, eu vou colocar algumas resistências ao regime militar. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, nós temos em 68 a passeata dos 100 mil, né, em resposta à morte do estudante secundarista Edson Luiz de Lima. Nós temos a greves de Osasco e Contagem, em Minas Gerais. Trabalhadores reivindicavam aumento salarial, foram duramente reprimidos pelo regime militar. Boicote ao 7 de setembro. Em discurso na Câmara, o deputado Moreira Alves incentiva o boicote às comemorações pela independência. E aí, na sequência aqui, nós temos um pronunciamento oficial, né? Se você acessar esse QR Code, você consegue ouvir na íntegra o discurso de Luiz Antônio da Gama e Silva, ministro da Justiça, justificando o ato institucional número 5 e lendo o ato, né, em 13 de dezembro de 1968. É bem importante, bem legal, se vocês conseguirem ouvir esse pronunciamento. Então, temos aqui algumas, aqui a linha dura e os anos de chumbo. Algumas consequências, né? Com o fim do habeas corpus, a gente já falou do habeas corpus, nós temos universidades sendo invadidas, com indicação de reitores, censura de jornais e produtos audiovisuais, aparelhamento dos órgãos de repressão, que é o SNI, o DOPS, o DOI-COD, prisões não comunicadas às famílias ou autoridades do judiciário, torturas e mortes, exílio, né? O que é exílio? É ter que sair do seu país,
voluntário ou não. Essas são algumas das consequências deste sistema que nós tivemos aqui no Brasil. Então, quando nós falamos, é um tema muito pertinente para ser tratado com o 9º ano, até para que a gente possa proteger a nossa democracia, porque ela é muito importante. 9º ano, nos vemos na próxima aula, que é sexta-feira. Obrigada, professores que estiveram aqui comigo. Avaliem a nossa aula e tchau, tchau!